nesse instante, elevando os nossos pensamentos, os nossos corações a Deus. Senhor, Deus, nosso Pai Celestial, Mãe Divina, Mãe Santíssima, Senhor Jesus, Mestre, amigo querido de nossas vidas, agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu Santo Nome, recordando das Suas palavras, que quando assim estivéssemos, o Senhor se faria presente. Que possamos abrir os nossos corações para sentir a Tua doce e suave presença, envolvendo a todos nós na luz, no amor, na paz, na alegria, na certeza da Tua presença. Agradecemos, Senhor, por tudo que temos recebido nessa vida. Agradecemos por essa escola, Casa de Padre Pio, esse portal de luz aqui na Terra, escola para as nossas almas, em busca de conhecimento, de redenção, de libertação. E agradecemos pelo banquete espiritual que certamente teremos na noite de hoje, pedindo que envolva o nosso irmão frutuoso em vibrações de luz e paz, para que ele possa transmitir o seu conhecimento, tocando os nossos corações e as nossas consciências para a transformação que tanto buscamos. E assim, Senhor, envolvidos no Teu amor, damos graças por tudo que temos recebido nessa vida. Graças a Deus. Então, meus amigos, faltava um recado que agora eu não me lembro qual era da peça, e tinha mais um, que eu esqueci. Bom, mas temos aqui o nosso companheiro Paulo César Frutuoso, que está lançando esse livro. Então, doutor Frutuoso, pedimos a sua presença. Seja muito bem-vindo à Casa de Padre Pio, que te abraça. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento à Casa do Padre Pio, principalmente ao nosso colega e irmão Luiz Augusto Queiroz, pelo convite e a oportunidade de nós estarmos aqui com os senhores essa noite, no mesmo mês em que nós estamos lançando essa singela obra despretensiosa em que nós colocamos as nossas experiências de 33 anos de convivência no lar de Frei Luís, onde eu e Luiz Augusto nos conhecemos há muitos anos atrás. Eu tive o privilégio de ter esse livro prefaciado por Luiz Augusto. É uma honra para mim, um prefácio muito gentil, muito profundo, muito significativo, e que só veio engrandecer essa nossa obra. Muito bem, essa história vai começar há muito tempo atrás. Eu não era nem médico, eu sou médico, sou cirurgião, mas sou especializado principalmente na cirurgia dos tumores. E estava ainda na faculdade de medicina quando tive uma surpresa bastante profunda. Ao chegar em casa, encontrei meu pai ensanguentado, e ele estava vindo de uma reunião do grupo de Frei Luís, que eu já sabia que ele frequentava, e eu convivo com a mediunidade do meu pai desde criança. Meu pai é um potente médium vidente, profundo médium vidente. E eu já sabia que ele estava trabalhando, estava frequentando reuniões muito curiosas, levado por um amigo dele chamado Salvador Ogiano, um homem de grande cultura, e ele já tinha tocado um assunto intrigante comigo, principalmente para um estudante de medicina. Olha, eu estou frequentando um grupo onde acontecem materializações de espíritos. Materializações de espíritos, né? Não, os espíritos se apresentam incorporados no médium. Não. Os espíritos se apresentam materializados independente do médium. Bom, já estava na faculdade de medicina, mas não tinha muito tempo para me dedicar profundamente ao assunto. Mas essa pouca importância veio ser abalada quando eu estava no 4º ano de medicina, e quando eu cheguei em casa encontrei-o ensanguentado, uma quinta-feira à noite, nunca mais eu vou me esquecer disso. E ele me disse que tinha sido submetido, embora eu acreditasse ou não, a uma cirurgia espiritual.
Uma cirurgia espiritual? Mas cirurgia espiritual sangra se você for atendido através de um método que utilize uma energia chamada ectoplasma, pode sangrar. Ué, mas levanta a camisa, deixa eu ver se você tem alguma cicatriz. Não, não tem cicatriz nenhuma. Você sentiu alguma coisa? Não. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu estou tendo aulas com um grande professor de gastroenterologia, e eles estão dizendo que você foi operado no estômago. Foi? Muito bem, o professor Toledo, eu tinha assistido uma aula recente dele, ele tinha me dito o seguinte: olha, toda vez que vocês tiverem algum paciente com queixa dispéptica, azia, dificuldade de deglutição, a primeira coisa que passa pela cabeça de vocês, meus alunos, é realizar um exame chamado serografia esôfago-gastroduodenal. Bom, naquele tempo não tinha endoscopia digestiva. Então, o que era essa serografia? O indivíduo ia ao raio-x em jejum, tomava 1 ou 2 colheres de um líquido contrastante e fazia a radiografia do esôfago, do estômago e do duodeno. Muito bem. Então, eu conversei com o meu professor, pedi autorização a ele que ele solicitasse esse exame, e assim foi feito na Santa Casa de Misericórdia, em 1972. E durante o exame, o colega radiologista me fez a seguinte pergunta: o seu pai foi operado no estômago? Não. Mas eu estou vendo alguns sinais aqui, cicatriciais, como se ele tivesse sido submetido a uma cirurgia. Bom, aquilo você já pode imaginar qual foi a sensação como estudante de medicina diante daquelas palavras. Esse não foi um não assim meio titubeante, meio nervoso. Mas não, o que eu ia dizer? Sim. Onde é que está a cicatriz? Naquele tempo não existia videolaparoscopia, que as cirurgias são mínimas. E aí eu pensei o seguinte: existe alguma coisa que eu preciso examinar mais de perto. Mas eu estou no 4º ano de medicina, não vou ter tempo. Então há que se esperar. E esperei até 1978, quando então eu encontrei o tempo para mim investigar com mais intensidade os tais fenômenos de materialização de espíritos, que para ocorrer exigem obrigatoriamente a presença de um médium de efeitos físicos. Muito bem, são fenômenos muito raros. São. Por quê? Por 3 fundamentais razões. Primeiro, é muito raro se encontrar um médium de efeito físico. Segundo, é muito difícil se desenvolver um médium de efeitos físicos. E terceiro, é muito difícil você desenvolver um grupo que esteja absolutamente cônscio da responsabilidade que é em estar numa reunião em que os fenômenos de ectoplasmias ocorrerão. O ectoplasma é a substância misteriosa, energética, que exala do médium de efeito físico, principalmente pelos seus orifícios naturais do corpo, principalmente pelo ouvido, pelo nariz e pela boca, mas também pelos poros, pelos orifícios naturais do corpo. Como que esse ectoplasma é exalado? Não sabemos. Como que o ectoplasma retorna ao médium? Não sabemos. Estamos nadando num mar de dúvidas, de mistérios. Mas eu me coloco aqui, mesmo escrevendo um livro em que eu coloco todos os meus testemunhos ao longo de 33 anos, na mesma situação em que estavam os discípulos de Jesus, que nada entendiam do que ele fazia. Mas se não fosse pelos seus testemunhos, nós nem saberíamos que Jesus existiu. Eu coloco nesse livro o meu testemunho. Coloco nesse livro tentativas dentro da ciência de explicar os fenômenos que eu testemunho. E aqui e ali, ao longo do livro, me parece que já existem pessoas aqui que o leram e podem testemunhar o que eu vou dizer. Eu peço humildemente que me ajudem a entender o que eu tenho visto nesses 33 anos. Eu sei que aqui os fenômenos de materializações também ocorrem. Luiz Augusto deve estar na mesma situação que eu. Nós testemunhamos, mas não compreendemos, mas testemunhamos. E dentro
das áreas que mais poderiam se beneficiar com o conhecimento profundo dos fenômenos ectoplasmáticos está a medicina. Porque através da ectoplasmia, a matéria pode atravessar a matéria. Corpos podem se desmaterializar dentro de um corpo humano e se rematerializarem do lado de fora. Imagine se um médico da Terra soubesse como fazer isso diante de uma paciente que apresente uma policistite aguda, porque ela apresenta pedras dentro da sua vesícula, diante de um paciente que apresenta dores terríveis, porque apresentam o seu rim e os seus uretérios repletos de cálculos ureterais. Imagine a possibilidade de nós realizarmos esses fenômenos através dessa energia pouco conhecida e misteriosa, se nós pudéssemos desmaterializar placas ateromatosas que obstruam, por exemplo, uma artéria coronariana, e vai por aí afora. E dentro da ectoplasmia, eu não consigo alcançar os limites que seriam possíveis e que provavelmente serão do domínio da medicina futura, porque os médiuns do futuro serão médiuns. Nós não precisaremos, porque eu acho que eu vou voltar, do raio-x, da ressonância, da ultrassonografia, da tomografia computadorizada, da cintigrafia, do PET scan, porque através da mediunidade aflorada ao médico, ele poderá realizar a vasculhação do organismo humano. E eu acredito que a ciência não está muito distante da detecção do espírito, o verdadeiro ser energético que nos dá vida. Eu sou constituído dos mesmos átomos que estão nessas cadeiras, nesse tapete, nessas paredes, nessa cortina, nessa tela. Por que eu estou vivo e as poltronas, e o tapete, a parede, a cortina e a tela não estão? Porque eu tenho um ser energético chamado espírito, alma, ser de luz, independente do nome que nós queiramos adotar, é ele que transmite a vida ao meu corpo físico, anterior ao meu nascimento, e que sobreviverá ao fenômeno morte, pelo qual todos nós passaremos. Por que eu estou colocando esse livro? Eu não sei por que eu, Luiz Augusto, Ronaldo Lugazola e outros colegas médicos estão tendo contato com esses fenômenos. Será que nós estaremos sendo preparados para encarnações futuras, nós nos utilizarmos dessa medicina que eu pretendo mostrar aqui superficialmente aos senhores? Para mim também é muito intrigante, porque existem nesse momento milhares, milhões de médicos já passaram pelo planeta Terra e não tomaram conhecimento com esses fenômenos. Só existe, ou a principal razão para que os fenômenos de materializações e de ectoplasmia aconteçam no atual estágio de desenvolvimento do planeta Terra e da humanidade, é o atendimento de pacientes graves, em que a medicina pouco pode ajudar, principalmente cancerosos. Principalmente cancerosos. E isso veio em cheio de encontro aos meus anseios como médico. E desde cedo eu tenho a vista esquerda na ciência médica e a vista direita dentro da filosofia e da ciência espírita. Dicotomização aparente, porque na realidade são duas faces da mesma moeda. Muitas ou todas as doenças que nós apresentamos, principalmente as doenças genéticas, estão relacionadas com efeitos existentes no nosso perispírito e que foram colocados, adquiridos pelo comportamento equivocado nosso em relação ao próximo e em relação à natureza como um todo. Nesse livro eu coloco a minha experiência em diálogos curtos e não comuns com médicos que se materializam nessas reuniões. E através desses colóquios, nós conseguimos tirar alguns ensinamentos importantes, porque o grupo que eu pertenço, ele tem duas finalidades profícuas. Primeiro, é um grupo oriundo da Inquisição. Então, espíritos altamente endividados que foram retirados por Frei Luís de antros de grande sofrimento, para que houvesse uma recuperação através do atendimento pela caridade. E segundo, a criação de um núcleo com visão científica que pudesse vislumbrar o que possa ser a medicina do futuro. Não somente a medicina, mas também outras áreas. Então eu trouxe alguns dispositivos que vão ilustrar
o que se encontra nessa obra. E eu não tenho nenhuma pretensão financeira, porque doei todos os nossos direitos autorais para a instituição filantrópica a qual pertenço, que é o Lar de Frei Luís, e tive uma grata e surpresa ao longo de 30 dias em que o livro foi lançado desde a Bienal de São Paulo. Mais de 1.500 exemplares foram vendidos, para a nossa alegria e para a nossa surpresa. Então, aqueles que se interessarem, nós trouxemos alguns exemplares que estão à venda aí embaixo, e me sinto imensamente honrado com aquilo que os senhores, com essa demonstração de carinho e de bondade para comigo. E coloco nesse livro um pedido: me ajudem, se puderem, a entender o que eu vejo e coloquei nesse livro, porque eu mesmo me sinto assim meio perdido dentro dos conhecimentos da física, da biologia, da química que nós temos. Nós tentamos esclarecer, explicar o que nós estamos vendo, mas nós sentimos que nós estamos ainda muito longe de compreender a realidade dos fenômenos. O próximo, o primeiro, por favor. Aqui é uma fotografia histórica que está Luiz da Rocha Lima. Foi nessa época que eu conheci Luiz Augusto. Ele deve estar por aqui também. Aqui está Paulo Costa Rezinski, diretor da Livraria Ateneu. Aqui o nosso presidente tinha escrito alguns livros importantes, e a Livraria Ateneu, que é especializada na edição de livros científicos, principalmente livros médicos. Eu não conheço nenhum médico que não tenha estudado por livros da Livraria Ateneu. Ela aceitou a publicação dos livros escritos por esse homem. Ora, se a Livraria Ateneu assume uma responsabilidade, é porque são obras muito sérias. E aqui estou eu, sempre atento a tudo que o nosso presidente Luiz da Rocha Lima dizia. Por mais assim incrível que pareça, vejam como eu tinha cabelo. Próximo. Aqui é uma fotografia também, conseguida pelo Dr. Luiz da Rocha Lima, em um dos nossos médios de efeitos físicos, que era o Ivan. Ele conseguiu, que o Ivan, em transe, ele conseguiu uma fotografia em que se vê nitidamente o ectoplasma, que se assemelha a uma espuma de barbeador, de se faz a barba, sendo expelida pelos orifícios naturais do corpo do médium. O que é um médium de efeito físico? É um médium que indivíduos absolutamente normais, mas que em determinadas condições eles desmaiam, entram em transe, entram em catalepsia. E quando eles estão nesse estado, é que esta energia sai pelos seus orifícios do corpo. É uma energia extremamente sensível até o pensamento. Daí o perigo de nós participarmos de uma reunião dessa e não termos noção da responsabilidade que é ali estarmos. Porque, como toda energia, ela é neutra. A energia atômica pode ser utilizada, isso não deve nos espantar. A energia atômica nós utilizamos para construir um acelerador de partículas capaz de eliminar tumores cancerosos, mas nós podemos, da mesma forma, utilizar essa energia atômica e construir uma bomba. Então nós estamos num planeta que talvez esteja no segundo degrau da escalada. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E o orbe terrestre está povoado de espíritos pouco esclarecidos que consideram a humanidade e o planeta Terra sua propriedade. Qual seria o interesse desses espíritos ainda decaídos, que nos consideram seus inimigos, de que todas essas verdades surgissem ou fossem do conhecimento da humanidade? É evidente que isso nos tornaria melhor, nos tornaria mais prudente diante dos nossos comportamentos, daquilo que fazemos, daquilo que falamos e até daquilo que pensamos. Então, se você vai para uma reunião dessa e não vigia os seus pensamentos, brechas são abertas através das quais essas entidades malévolas, mal intencionadas, podem penetrar e se utilizar dessa energia neutra. Isso já causou sérios problemas em nossas reuniões. E Luiz Augusto, que durante algum período participou do nosso grupo, inclusive como presidente, é testemunha viva de tudo que eu estou lhes dizendo. Então existe perigo, sim. Existe possibilidade, até diante dos estudos profundos que nós fizemos de todas as obras que tratam do assunto, até da desencarnação do médium, de agressões ao presidente de trabalho. Isso é uma coisa inerente
a infantilidade do planeta que nós habitamos. O que é que nós esperaríamos encontrar como companhia se habitássemos um hospital? Enfermos? Que companhia nós esperaríamos se nós fôssemos habitar uma penitenciária? Criminosos? O planeta Terra é um grande hospital e uma grande penitenciária. É um planeta de provas e expiações em vias de subir da sua escala e passar para um planeta de regeneração. E o que é o planeta de regeneração? É aquela estalagem onde nós adquirimos fôlego, nós descansamos, adquirimos energias para continuar a nossa caminhada. Então, espíritos muito evoluídos estão se dirigindo ao orbe terrestre, devendo reencarnar nos séculos futuros, e que serão eles o responsável pela melhoria da humanidade como um todo. O que eu estou apresentando aqui, simplesmente, é um raio de luz para o futuro que a todos nós aguarda. Próximo. Aqui está a entidade médica que mais atua. Os senhores estão vendo aqui, é um espírito materializado. Não é um médico vestido não é um médico terreno com máscara e gorro. Isso é um espírito materializado, e ele traz na mão um lírio, que é o símbolo de Frei Luís. O que é um espírito materializado? Que fique bem claro. Se nós estivéssemos aqui com um médium de efeito físico, em que houvesse uma cabine que funcionasse como um condensador de energias, e esse médium de efeito físico ali estivesse no seu estado catabólico, no seu estado sonambúlico, absolutamente inconsciente, em que aquela energia ectoplasmática estivesse sendo expelida do seu corpo, e um espírito se materializasse, todos nós o veríamos. Se ele falasse, nós o escutaríamos. Se ele exalasse algum odor, nós sentiríamos. Inclusive, pode ser fotografado. Acreditamos que esses fenômenos ectoplasmáticos explicam muitas das passagens do Velho e do Novo Testamento. A própria ressurreição do Cristo pode ser explicada por fenômenos ectoplasmáticos. Nesse particular, eu não gostaria que o nosso encontro hoje terminasse sem que os senhores me lembrassem que eu preciso lhes contar um fato muito importante que aconteceu comigo em relação à descrição da materialização de Jesus através da ectoplasmia. Enquanto eu estava escrevendo, deixa eu contar logo para não esquecer. Enquanto eu estava escrevendo e fazendo comparações, com os fenômenos que nós testemunhamos e com a ressurreição de Jesus, entre aspas, numa das nossas reuniões, sem eu ter perguntado nada e sem ter comentado nada com ninguém, Frederic se aproximou de mim. Não se aproximou de mim, ele se aproximou do leito ao lado do qual eu fico, e enquanto tratava o enfermo, ele falou: Paulo César, o ectoplasma e a energia que Jesus usava vinha direto do Pai Celestial. E aí eu me encorajei, não é comum eu me dirigir à entidade materializada enquanto ela está atendendo o enfermo, a não ser que ela me autorize, e eu perguntei: então o ectoplasma que ele usava era diferente do seu? Sim, era. Isso simplesmente aumentou o horizonte da minha ignorância, mas trouxe um grande ensinamento. O que eu estava escrito está sendo vigiado e foi corrigido. Eu estava dizendo que Jesus se materializou às custas do ectoplasma dos seus discípulos, porque todos, até onde nos consta, eram poderosos médiuns. Então eu estava cometendo um equívoco, e ele corrigiu através da materialização. Me permitam que eu me aproxime familiarmente de cada um que aqui está. Eu não sou um desconhecido do senhor, eu sou um amigo de muitos e muitos anos. Os senhores me conhecem, não façam de conta, acreditem, há muitos e muitos anos. Meus amigos, eu estou lhes dizendo que tenho oportunidade de conversar com os espíritos materializados como estou conversando com os senhores. Não me perguntem por quê, eu não sei. E ingressei nesse grupo há mais de 30 anos atrás, descrente, cético, e fui esmagado pelos fatos, a ponto de hoje adquirir convicções inabaláveis
de que a nossa crença é a verdade. Nós somos espíritos eternos. Nós estamos de passagem. Não é a primeira vez que aqui estamos e nem será a última. Os padecimentos que todos nós passamos têm raízes nos nossos comportamentos das encarnações anteriores. E nós hoje estamos plantando aquilo que seremos no futuro. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Próximo. E aqui eu tenho alguns trechos, diálogos, que eu tive a oportunidade de travar com o Frederico materializado. Então, foi uma palestra que eu fui dar lá no grupo em Friburgo, antes do lançamento do livro, e eu utilizei esse título, Diálogos entre um médico encarnado e outro desencarnado, materializado pela ectoplasmia. Aqui estou eu e ali está Frederico. Próximo. Aqui eu trago essa imagem em homenagem a essa grande médium inglesa, Ellen Duncan. Ellen Duncan foi presa em 1944 durante a Segunda Guerra Mundial. O governo britânico mandou prender Ellen Duncan. Por quê? Porque 2 destroyers poderosos ingleses tinham sido afundados pelos nazistas. Um era o Ruth, o outro parece que era o Smart, não se lembra bem o nome. E muitos marinheiros tinham perecido. E o povo britânico estava sofrendo muito já com os bombardeios dos aviões nazistas, e o governo ainda tinha que trazer a terrível notícia do afundamento desses 2 vasos de guerra. Então o governo estava escondendo essas notícias do governo inglês, do povo inglês. Mas de repente começa a se ouvir o boato de que uma médium de efeitos físicos, em reuniões de ectoplasmia, estava proporcionando a materialização de marinheiros que tinham desencarnados nesses vasos. E isso era uma tragédia para o governo britânico. O que ele faz? Manda um grupo de policiais disfarçados penetrar em uma dessas reuniões, e enquanto a entidade estava materializada, os policiais atacam a entidade, tentam prendê-la, evidentemente ela se desmaterializa, eles ficam tão simplesmente com um chumaço de gás na mão e não encontram mais nada. E a médium é desperta, em estado de terrível prostração, com diarreias, com perdas sanguíneas e quase desencarna. Quer dizer, atitude absolutamente ignorante de pessoas que nada sabem sobre o fenômeno de ectoplasmia e materialização. Uma das condições para que esses fenômenos ocorram é que a sala esteja na escuridão completa. Por quê? Porque os fótons, sejam eles da luz natural ou da luz artificial, afetam o ectoplasma e afetam o médium. Se nós estamos na escuridão completa, como é que eu vejo um espírito materializado? Porque ele sai da cabine materializado exalando ou emitindo luz própria, como se fosse um astro. A luz, ela é emitida de 2 pontos principais: do tórax, próximo ao coração, e da sua mão. E muitas vezes eu vejo como se fosse uma ampola emitindo luzes fortíssimas que, em determinadas condições, de acordo com a ambiência elevada mental do grupo que acompanha o médium, são tão fortes que eu não consigo encarar a luminescência da entidade através da visão direta. Ela ofusca. E essa luz que ele banha os enfermos que nós levamos dessas reuniões. Esses enfermos são levados em grupos de 20 a 25, cuidadosamente selecionados. Eu não vou levar para uma reunião dessa um indivíduo com apendicite, com uma hérnia, porque existe médicos que resolvem esses problemas. Mas se eu tenho um paciente que tem um câncer de mama, com metástases ósseas disseminadas, com metástase pulmonar, com metástase cerebral, que eu sei que a medicina terrena pouco pode fazer a não ser aliviar, por que não levaria numa reunião dessa? Para obter a cura? Não. Porque essas radiações luminosas exaladas pelos médicos espirituais atingem principalmente o perispírito, que é a sede de uma quantidade muito grande das enfermidades que atinge a espécie humana. E com essas radiações luminosas desconhecidas, com essas energias que nós não compreendemos como atuam, em certas condições o perispírito pode ser reajustado, pode ser reequilibrado, e isso repercute em alívio para os sintomas que aquele paciente sente. É muito importante isso. Uma dessas pacientes, muitas eu mesmo levo, eu conheço os casos,
sei qual é a gravidade. E numa dessas ocasiões, eu sabia que havia uma paciente muito grave no leito, ao lado de onde eu fico, na minha cadeira, cada um tem o seu lugar determinado. Há anos eu sento na mesma cadeira. Eu estou escutando a entidade materializada conversando com outra que eu não vejo, ou seja, ela se comunica através do fenômeno da voz direta, que foi o que aconteceu com a pomba quando Jesus estava entre nós, não é isso? E muitas vezes em xenoglossia, ou seja, a entidade fala línguas desconhecidas do médium, inclusive línguas mortas, como o latim e o aramaico antigo. E eu estou escutando um inglês fluente entre uma entidade materializada e uma voz direta de uma entidade que eu não consigo captar com os meus sentidos físicos. E uma das palavras que eu mais ouvia durante aquele colóquio era wonderful, wonderful, fine, wonderful, esplêndido, ótimo. Mas por que esplêndido, ótimo? Eu sei o que essa paciente tem. Ela tem um câncer de mama muito avançado, com metástases generalizadas. Por que essa expressão de satisfação da entidade? E tive a oportunidade depois de indagar o porquê. E vejam a resposta. Marcelo, nós estávamos elogiando a maneira como essa irmã estava aceitando a sua doença. Ela não estava se revoltando contra a providência divina. Ela não estava se queixando diante das suas dores. Ela estava absolutamente serena, tranquila, consciente do que ela estava passando, absolutamente certa de que não existe morte, que tudo que estava acontecendo era no seu corpo físico, não no seu espírito. O seu espírito estava sendo purificado. Purificado? Como purificado? O câncer é uma forma de purificar o espírito. Meu Deus! Então eu estou fazendo um grande mal. Por quê? Porque eu estou operando tumores cancerados. Eu estou tirando esses mataborrões do espírito. O corpo é temporário. O espírito é eterno. O câncer é um mataborrão, um aspirador das impurezas. Sim. Então eu não vou operar mais ninguém. Vou deixar o câncer evoluir. É isso? Não, Paulo César. Você sabe até onde deve ir o sofrimento de alguém? Não. Então você tem que fazer como médico tudo o que tiver ao seu alcance para aliviar, para curar, para consolar. Porque Deus age nas suas criaturas através das criaturas. À medida que nós fomos aumentando os nossos conhecimentos, à medida que nós fomos melhorando, eu não tenho mais pressa de conhecer tudo que a ciência tem a me ensinar. Eu sei que a ciência tem muita coisa, eu sou um apaixonado, eu vivo da ciência, eu sou médico, eu sou cirurgião, mas eu não tenho mais pressa em tudo conhecer. O que eu tenho que ter pressa é melhorar o meu espírito. Não existe o mais inteligente e o menos inteligente. O mais inteligente foi aquele que mais aprendeu em encarnações passadas. E continua aprendendo. E à medida, isso eles nos ensinam, e à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos sendo mais felizes. Por quê? Porque sabemos mais? Não, mas porque nós podemos fazer melhor pelo nosso semelhante. Muito bem, eu trago essa imagem porque a primeira vez que eu vi um espírito materializado junto a mim foi semelhante ao de Albert Stewart, que era o espírito que se materializava através da ectoplasmia de Ellen Duncan. Foi isso que eu vi. E eu, 27, 28 anos, quer dizer, querendo modificar o mundo, não é? Médico recém-formado, por que aqueles espíritos não me ensinam o que sabem? São médicos, eu também sou, mas por que, quer dizer, é aquela vaidade natural do jovem, não é? Que acha que sabe tudo, que acha que pode modificar o mundo. E eu estava com aquele olhar acompanhando a entidade naquela escuridão iluminada e se deslocando entre os leitos, atendendo um, atendendo o outro. De repente, a essa distância, daquela porta até onde eu estou, a entidade se volta na minha direção. E veio caminhando vagarosamente até onde eu estava. Se postou à minha frente, ficou calada como observar os meus pensamentos durante alguns segundos, e eu pensei, será que agora eu vou aprender alguma coisa? Será que agora eu receberia algum ensinamento que possa utilizar nos meus pacientes? E eu escutei uma voz saindo pela primeira vez de um túmulo a seguinte frase: se você continuar com um olhar de curiosidade sobre mim,
eu serei obrigado a interromper o atendimento aos doentes. Aquilo, imaginem o que provocou em mim, aquele sentimento de culpa e de vergonha. Eu me tornara num ponto em desacordo com a ambiência mental necessária àqueles trabalhos. Eu deixei que a curiosidade ultrapassasse a caridade. Próximo. E aí começaram, dentro desses 33 anos, uma oportunidade aqui e outra ali, a tentativa de aprender alguma coisa com as entidades. Isso tudo, evidentemente, eu estou descrevendo com muita profundidade e detalhes no livro que aqui está. Frederico, como é feita a esterilização do ambiente, da superfície corporal durante as cirurgias hiperfísicas? Quando eu opero algum paciente, eu opero num ambiente esterilizado, eu escovo as minhas mãos, eu utilizo substâncias sobre a superfície corporal para eliminar a grande maioria de germes possíveis. Como é que eu vejo vocês atuarem, inclusive com sangramentos? Nunca vi durante as nossas reuniões a utilização de um instrumento metálico que fosse. Não existem agulhas, não existem tesouras, não existem bisturis, não existem pinças. O que eu vejo são as mãos do médium ou da entidade atuando sobre os corpos. Muito bem. Então, por que nessas cirurgias, inclusive que acontecem separação de bordas cirúrgicas, sangramentos, não acontecem infecções? Próximo. Aqui estão algumas imagens que mostram algumas dessas intervenções serem feitas, inclusive com retiradas de peças cirúrgicas. Algumas eu tive a oportunidade, com autorização da entidade, de mandar examinar por patologistas, e que concluem que é organismo humano e que são realmente tecidos humanos. Então há um limite para você duvidar e para você negar. Se você atinge aquele limite e continua negando, você passa a ser um tolo. Eu não posso negar que exista uma lei chamada gravidade. Eu não posso chegar à beira de um abismo e dar mais um passo porque eu vou cair. Eu não posso negar a existência dessa lei. Então há um determinado nível de fatos que você testemunha que você não tem mais como negar. Então o que eu estou vendo é verdade, eu não sou alucinado. Eu não posso estar sofrendo alucinações há 33 anos. Próximo. E aqui está as explicações que me foram dadas ao longo desses 33 anos. Primeira coisa, quando nós estamos na escuridão e o médium está em trânsito dentro da cabine, as primeiras manifestações que a entidade está se materializando são clarões, semelhantes a relâmpagos muito intensos. Muito bem. Ali naqueles clarões estão radiações eletromagnéticas, inclusive além da luz visível, como são os raios ultravioletas e infravermelhos. As radiações ultravioletas são utilizadas em hospitais modernos na esterilização da atmosfera, porque elas eliminam micro-organismos. Muito bem, já tem uma explicação. Teria mais alguma? Sim. Por determinadas ocasiões, eu, Luiz Augusto e outros médicos, que entramos dentro da cabine para despertar o médium, nós sentíamos um cheiro muito forte de terra molhada, aquilo que nós sentimos depois de grandes tempestades, a terra e a vegetação molhada. Depois eu vim saber que isso era um odor, provavelmente, do ozônio. O que é ozônio? Uma substância química formada por 3 átomos de oxigênio. O oxigênio que nós estamos respirando, ele tem 2 átomos, o ozônio tem 3. Muito bem. 99% dos micro-organismos que a ciência conhece são sensíveis ao ozônio. Ou seja, o ozônio pode ser quimicamente utilizado ou manipulado por essas entidades, Deus sabe como, usando a força da mente. Usando a força da mente, a mente é para o espírito, que a mão é para nós. Então eles manipulam, eles utilizam tudo que está à nossa volta e promovem reações químicas, sim. Como? Não sabemos. E sabem, nós sabemos que essa energia mental está dentro de nós. E graças a Deus não sabemos usá-la. Ai de nós se soubéssemos usar a energia mental que aqui existe, associada ao ectoplasma que também está dentro de nós. Porque nós somos iguais aos médicos. Um distraído que encoste o para-choque do seu carro na traseira do meu, se eu souber como dirigir a minha energia mental e o meu ectoplasma contra ele, não vai sobrar nada.
Então, a proibição atual ainda da utilização dessas energias em nós, ela é relativa ao grau de desenvolvimento que nós temos. Isso era muito superior em Jesus. Mas qual foi o desenvolvimento espiritual atingido por Jesus? Muito maior do que o nosso. Então, a utilização dessas energias inerentes em nós, que segundo as próprias palavras de Jesus somos todos deuses, ela é proporcional à responsabilidade que nós vamos adquirindo como espíritos cada vez mais evoluídos, desenvolvidos, dentro da nossa escalada em direção ao infinito. Próximo. Outra pergunta que eu tive chance de perguntar: como é feita a substituição dessas peças cirúrgicas defeituosas removidas durante as cirurgias hiperfísicas? Como é que vocês evitam as hemorragias quando, por exemplo, o órgão cardíaco é envolvido na intervenção? Eu não vou entrar em detalhes, que eu vou falar para os senhores até o ano de 2014. Os detalhes estão no livro. Mas nós vemos isso acontecer. Luiz Augusto vê isso acontecer. Ronaldo Luiz Gazola, um grande médico, já desencarnado, secretário de saúde do nosso estado durante 7 anos, viu isso acontecer. Algumas vezes nós pegamos essas peças. Como é que isso acontece? Quer dizer, você tira um pedaço de uma artéria, o que fica no lugar? Essa é a pergunta. Próximo. Aqui está uma peça cirúrgica que nós mandamos examinar. Aqui está a régua mostrando as dimensões. Próximo. Aqui a resposta de Frederic. As hemorragias ocorreriam se a prótese fosse colocada após a retirada do segmento cardiovascular enfermo. A extrema plasticidade do ectoplasma semi-materializado, porém, permite que confeccionemos prótese mudando-a sobre a parte doente antes da sua extirpação. Pelo amor de Deus. Eu estou com uma artéria entupida. Vou tirá-la? Vou. Mas vou envolvê-la em ectoplasma semi-materializado. Sim. E à medida que eu vou desintegrando essa artéria obstruída, eu vou deixando se solidificar no mesmo lugar uma prótese de ectoplasma. É isso que você está me dizendo, Frederic? Sim. E esse ectoplasma vem do médico e vem dos assistentes. Não tem rejeição, por quê? Com o tempo, essa prótese ectoplasma adquire as mesmas características orgânicas do receptor e não há rejeição. Isso é religião ou é ciência? Isso é ciência ou é religião? Aonde é que acaba a ciência e começa a religião? Onde é que a religião começa e acaba a ciência? Eu já não sei mais. Próximo. Frederic, por que os pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o procedimento? Você corta, você passa o dedo, eu vejo sangrar, não sente dor nenhuma, por quê? Próximo. Existe uma planta no deserto do Saara que é muito apreciada por camelos e dromedários. Mas tem um problema. O fruto dessa planta é cheio de espinho. Mas o animal não quer nem saber. Ele mastiga até que as suas gengivas sangrem abundantemente e ele não dá a mínima demonstração de que esteja sentindo alguma dor. E ainda está apanhando do condutor. Isso intrigou biólogos e começaram a pesquisar para saber se na fruta existia alguma substância anestésica. Nada encontraram. Então vamos examinar o sangue desses animais quando estiverem mastigando esses frutos espinhosos. E aí descobriram substâncias que foram denominadas de encefalinas e endorfinas com capacidades analgésicas tremendas. Algumas com 200 vezes mais capacidade analgésica, anestésica, do que qualquer morfina que você possa comprar no mercado. E aí, a pergunta foi a seguinte: as endorfinas e encefalinas do paciente que vocês manipulam para que ele não sinta dor? Sim. Mas como? Eles sabem como manipular 15 bilhões de neurônios, 15 bilhões de neurônios, que são as células que produzem essas encefalinas e endorfinas, do nosso sistema nervoso central. Se os anestesistas nossos soubessem como fazer isso,
teria dado um grande avanço na anestesiologia da medicina. Talvez a acupuntura consiga isso. Eu, quando estudante, tive a oportunidade de ver um filme feito na República Nacionalista da China, em que uma paciente era submetida a uma craniotomia para extirpação de um tumor cerebral com analgesia à base da acupuntura. Talvez sejam os mesmos princípios. Quer dizer, já tive explicação para a esterilização, já tive explicação para a analgesia, mas são explicações superficiais. Não há como nós mergulharmos na intimidade desses trabalhos, porque todo o ectoplasma é fundamentalmente gasto no atendimento ao doente, e não para ficar me esclarecendo. Uma vez ou outra, ao longo de 33 anos, a gente consegue captar algum ensinamento. Próximo. Por que o exame das peças cirúrgicas extraídas durante as cirurgias hiperfísicas, os patologistas encontram outros tecidos sãos misturados com as partes doentes? Próximo. Ou seja, você remove essas peças saem nas nossas mãos. Luiz Augusto, se estivesse presente aqui, algumas saíram na mão dele. Quando os patologistas, com autorização da entidade, examinam essas peças, encontram outros tecidos sãos, além dos doentes. Frederico, por que quando você remove um tecido doente, nós observamos, os patologistas observam alguns tecidos sãos? Resposta. Vamos ver com calma aqui o que ele respondeu. Pode passar o próximo. Devagar. A gama de energia envolvida na desmaterialização e rematerialização atômica de tecidos orgânicos ou outro corpo qualquer inorgânico é muito grande. Assim, não conseguimos, por vezes, atingir os limites exatos dos tecidos, que são ultrapassados pelo campo energético decorrente dessa desintegração atômica. Estamos falando de campos de força, e que muitas vezes não se consegue nem a entidade limitar o seu alcance, o seu limite. Há um livro chamado Espírito e Matéria, que o autor calculou a energia que é utilizada, por exemplo, num espírito de 60, de 70, de 80 quilos. E o resultado é tremendo. Ele calcula que a materialização de um espírito de 60, de 80, de 90 quilos daria para iluminar um estado do Rio Grande do Sul, ele é gaúcho, autor desse livro, por 160 anos. Nós podemos fazer um outro cálculo. A bomba que destruiu a cidade de Hiroshima consumiu 30 gramas de matéria, ou menos que 30 gramas de matéria. O que nós vemos nessas materializações são 60 mil, 70 mil, 80 mil gramas de matéria serem manipuladas na materialização de um espírito, na transmutação de um espírito e outro. Como é que eles controlam essa quantidade imensa de energia sem que não ocorra uma tragédia na cidade do Rio de Janeiro? Isso é intrigante. E eles ainda nos apontam que a força mental é que controla todas essas torrentes energéticas. Muito bem. Isso pode passar ao próximo. Vejamos outra pergunta. Por que com frequência vejo vocês e outras entidades médicas atuarem em regiões do corpo dos doentes distantes da área enferma? Eu sei que o paciente tem um problema cardíaco, mas eu vejo a entidade atuar no abdômen. Eu sei que o paciente tem um câncer no estômago, mas eu vejo a entidade atuar no tórax. E aí tive a oportunidade de fazer essa pergunta a ele, materializado. Há uma passagem no livro que eu chamo o leitor a imaginar a cena. Imagine a cena, caro leitor. Eu estou ao lado de um espírito materializado. Na acepção da palavra, eu estou ao lado de um fantasma, aonde nem os lençóis faltam. Porque quando essas entidades se materializam, vem coberto com mantos brancos, confeccionados também com ectoplasma. Eu acho, dentro da minha humilde imaginação, que as histórias antigas de fantasmas cobertos por lençóis têm a sua origem em espíritos materializados. Muito bem. Vamos ver qual foi a resposta que Frederico me deu. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos então a sua atenção para outra área
Mas, na realidade, confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Durma-se com um barulho desse. Próximo. Como correlacionar a existência de Deus com as doenças na infância? Nós damos aula em 2 faculdades de medicina. Imagine os senhores, se eu estivesse falando o que eu estou dizendo aos senhores nas faculdades de medicina onde eu dou aula. Provavelmente o meu diploma seria cassado e eu seria trancafiado em algum asilo para loucos perigosos. Frederico, passo eu pelo corredor do Hospital Pedro Ernesto, aonde dou aula e opero. E encontro com um ex-aluno meu, que é hoje um grande cirurgião de cabeça e pescoço. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem? Como vai, professor? Tudo bem. O que você vai fazer, Leonardo? Vou operar uma criança. Tudo bem. O que você vai fazer nessa criança? Ah, eu vou fazer uma traqueostomia. Vai fazer uma traqueostomia, quer dizer, você vai abrir a traqueia da criança, provavelmente ela está com alguma dificuldade de respirar. Que idade tem essa criança, Leonardo? 6 meses. Leonardo, 6 meses? O que essa criança tem? Professor, vem aqui até a sala de cirurgia que eu vou lhe mostrar o que a criança tem. Vai passar o próximo. A criança tinha um tumor do pescoço, maligno, quase do tamanho da cabeça da criança. E evidentemente esse tumor estava comprimindo a traqueia e ela não estava conseguindo respirar. Ele ia fazer um atendimento paliativo, colocando uma sonda na traqueia para a criança respirar. Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança. Professor, olha aqui o negatoscópio. Então, o negatoscópio é aquela tela luminosa onde nós colocamos a radiografia para verificar. E ali estava a tomografia da mãe da criança quando grávida. O tumor já estava presente no feto. Muito bem. Se você não acredita em Deus, o problema está resolvido. Isso é obra do acaso. O universo é obra do acaso. A vida é obra do acaso. Houve uma mutação por acaso em alguma célula, mesmo no ventre materno, e a criança desenvolveu esse tumor. Está resolvido o problema. Se você acredita em Deus, você está com um problemaço na mão para resolver. Onde é que estava Deus? Estava dormindo? Estava distraído? Estava lendo? Estava descansando? Estava sonolento? Então nós estamos num estágio de evolução em que nós temos que obter resposta para darmos aos nossos filhos. Eu, quando precisava estudar algum assunto, eu tinha que ir para uma biblioteca como Manguinhos ou como Fundão e ficar o dia inteiro ali pesquisando. Os nossos filhos hoje clicam um botão da internet no seu quarto e toda a história da humanidade ali está. Toda a filosofia, toda a ciência e toda a arte. Eu tive a oportunidade há pouco tempo de ler a biografia de Steve Jobs, o gênio da informática. Até a adolescência, frequentador assíduo da igreja anglicana. Até que houve a catástrofe, os mais antigos vão se lembrar, de Biafra, em que as crianças morriam de fome, e aparece na fotografia do Time as crianças magérrimas tentando se amamentar no seio das suas mães magérrimas, absolutamente seco, sem leite. O Steve Jobs olhou aquela fotografia, botou embaixo do braço e foi para a igreja. Terminou o culto. Senhor bispo, Deus sabe que isto aqui está acontecendo? Tá, sabe, bispo, com aquele surpresa. Muito bem, senhor bispo. O que ele vai fazer? Não sabemos. Nunca mais Steve Jobs entrou numa igreja. Então, se nós tivermos uma pergunta de um filho nosso diante de um quadro desse, o que nós vamos responder? Onde é que está Deus? E se eu puder responder, meu filho, quem ocupa esse corpo é um espírito. E não é a primeira vez que ele está vindo aqui. Ele já veio muitas vezes em outros corpos. Provavelmente isto é o resultado
de algum comportamento equivocado que ele teve nas vidas passadas. Então, pelo menos eu tenho alguma resposta. Ou não vou passar pela situação constrangedora do Papa, quando online entrevistados pelas crianças japonesas, elas lhe perguntaram: por que o Japão teve que passar por esse tsunami? Por que as crianças japonesas estão sofrendo tanto? Resposta de sua santidade: não sabemos. Então, nós temos que buscar respostas. E os senhores estão vendo o cuidado que eu estou tendo de não me afastar da ciência. Próximo. Aí um outro caso também que aparece com o tumor já presente no ventre materno. Próximo. E a resposta de Frederic óbvia: entenda os tumores como removedores de impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Próximo. Aqui está a resposta. O perispírito que foi idealizado, que foi batizado por Kardec em meados do século XIX, já está sendo estudado pela ciência, que está lhe dando outro nome, está chamando de campos morfogenéticos. Quanto tempo nós não poderíamos economizar se a ciência aceitasse as verdades espíritas trazidas pelas comunicações mediúnicas sérias? Eu estou lendo um livro dessa grossura, chamado O Sinal, que é uma tentativa de explicar cientificamente a ressurreição de Jesus. A volta que os cientistas dão para tentar, dentro do seu ponto de vista, explicar o inexplicável é torturante. Próximo. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, diferença, você pode passar o próximo. Bom, é possível a manipulação através de fluidos espirituais, de células-tronco de pacientes ou de assistentes para dotá-las de propriedades imunológicas antitumorais? Espera aí. Frederic, você está me dizendo que vocês manipulam células-tronco do doente? Sim. Vocês manipulam células-tronco? Volta ao anterior, por favor. Vocês manipulam células-tronco de quem está assistindo, que se prepara para essas reuniões? Sim. Mas com que finalidade? Nós sabemos como, pela força do pensamento, dotá-las de capacidades imunológicas antitumorais. Frederic, você com a sua mente, você sabe como fazer isso? Que medicina é essa? Eu estou tendo alguma alucinação? Mas aí acontece, os senhores vão comigo acompanhar o que acontece. Próximo. Vamos ver o Frederic resposta. Próximo. Aqui estão as células-tronco, não é isso? Pode passar o próximo. Não somente podemos dotar as células-tronco adultas de pacientes assistentes com propriedades imunológicas, como também torná-las capazes de bloquear a formação de novos vasos sanguíneos tumorais. Era uma área que eu estava estudando profundamente. Como é que um tumor se nutre? Porque ele chama vasos sanguíneos na sua direção. Os vasos sanguíneos formados pelo estímulo tumoral crescem de forma tão rápida que não há condições de eles formarem vasos sanguíneos como os nossos normais. Então você toca num tumor, ele sangra. Todo cirurgião sabe disso. Ele tem que passar o seu bisturi à distância. Se ele se aproximar do tumor, a hemorragia pode ser fatal. Por quê? A vascularização do tumor é anômala. Ela é frágil, ela é rarefeita, ela se desintegra, porque são vasos formados erradamente. Tamanha é a velocidade de crescimento. A medicina já está utilizando medicamentos, junto com os quimioterápicos, que inibem a formação desses vasos sanguíneos. O Frederic está me dizendo que não só dispõe de possibilidades de pegar células-tronco e torná-las imunologicamente antitumorais, como também de bloquear vasos sanguíneos, e ainda vai ao afinte de me dizer o seguinte: demonstraremos isso com seu filho Tiago, médium também de efeitos físicos. Então eu tenho um filho que apresentou determinadas ocorrências que nos fizeram pensar em ser ele um médium de efeito físico, como movimento de objetos, estilhaçamento de vidraças, abertura de torneiras de chuveiros sem toque. Meu amigo Daniel lá atrás está com uma cara de espanto, que ele conhece o Tiago e está sabendo disso agora.
E o Frederico me diz que pode demonstrar isso através do meu filho. Muito bem. Muito bem. Chegou numa sexta-feira, estavam levando o Tiago para tentativas de desenvolvimento da sua mediunidade. Ele hoje está nos Estados Unidos. E vamos ver quando ele voltar se nós podemos continuar esse desenvolvimento, não sei. Mas Frederico ordenou que Tiago, nós éramos 6 ou 7 pessoas acompanhando o médium. Um grupo desses dorme na sexta-feira com o médium lá. E a reunião de materializações acontece ao sábado de manhã, quando chegam os enfermos. Então nós estamos 6 ou 7 pessoas com o Tiago. E ele ordenou que o Tiago fosse colocado numa das cabines. Muito bem. E aí Frederico pediu que eu lhe entregasse um frasco com líquido conservante que eu tinha pego no laboratório do hospital que eu trabalho. Por orientação do próprio Frederico. Frederico entra na cabine, a luminescência da sala era muito fraca, e sai com o frasco cheio de coágulos de sangue. Depois eu conversei com o Tiago. Tiago, você sentiu alguma coisa? Papai, senti 2 agulhadas, uma embaixo daqui das minhas costelas da esquerda e outra na região dorsal. Ora, nessa região à esquerda subcostal, todo médico sabe que existe um órgão de grande importância imunológica, que é o baço. Será que Frederico teria removido coágulos sanguíneos com células-tronco do baço do meu filho e, de certa forma, absolutamente inalcançável à minha imaginação, dotado de células-troncos do baço dele com propriedade imunológica? Bom, Frederico, você permite que eu examine esse material? Perfeitamente. Chamei uma amiga minha, patologista de Manguinhos, entreguei o material a ela, expliquei como tinha sido obtido, pedi, olha, com toda a alma desarmada, avalie esse material e veja o que você me diz. E tinha chegado um colega da França especializado em células-tronco e participou também do exame daquele material. Qual não foi a minha surpresa quando ela me telefonou dizendo que, Paulo, encontramos células sanguíneas, linfócitos, com características microscópicas de células-tronco. Deixo a imaginação de todos o alcance desses ensinamentos para a medicina do futuro. Próximo. Aqui está o que nós fazemos. Aqui está um tumor. Vasos sanguíneos poucos. Olha o que acontece com o tumor quando os vasos sanguíneos são chamados na direção do tumor. O tumor explode. E essas que são as estradas pelas quais o câncer se propaga através das metástases. Aqui estão as estradas, vasos sanguíneos e vasos linfáticos, chamados quimicamente ou quimiotaxicamente pelo tumor na sua direção, para aumentar a sua nutrição e acelerar o seu crescimento. Próximo. Olha o que a medicina está fazendo hoje. Aqui está um tumor implantado no corpo de um camundongo. O tumor chega a ocupar 2% do peso do animal. Eu peso 90 quilos. Um tumor de 2% em mim, 1,8 kg. Ninguém vive com um tumor de 1,8 kg no cérebro, no pulmão, no fígado, no estômago, em lugar nenhum. E aqui está o resultado com a utilização das substâncias bloqueadoras dos vasos sanguíneos. O que Frederico está querendo me dizer? Que eles sabem como manipular essas células, tornando-as inibidoras da formação de vasos sanguíneos? Essa é a medicina do futuro? Isso é o que eu tento explicar no livro que está aqui à disposição de todos. Próximo. Como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos doentes trazidos para tratamento? Resposta. Pode passar o próximo. Eu vejo o interior dos corpos como se peles não possuíssem. Então você tem visão de raio-x, Frederico? Sim, tenho. Próximo. Mas como você distingue uma célula sadia de uma enferma? Resposta. Próximo. Eu as distingo por suas vibrações, que são diferentes uma das outras. Mas você está vendo uma célula de vibrar diferente de outra? Então você tem visão microscópica também? Tenho. Próximo. Aqui estão as vibrações. Próximo. Pode passar o próximo. Olha aqui, nós já estamos utilizando essas vibrações no exame dos corpos. Isso é um exame chamado PET scan. Nós estamos usando a antimatéria na pesquisa de tumores ocultos.
O PET scan é uma tomografia por emissão de pósitrons. O que é pósitron? É um elétron com carga positiva. Mas os elétrons que nós conhecemos têm carga negativa. Então eu estou usando a antimatéria. E tudo indica que a antimatéria é o principal componente do perispírito. Da onde eu deduzo, logicamente, que a ciência tecnológica médica está se tornando cada vez mais sensível, a ponto de, dentro de pouco tempo, detectar a existência do espírito. E aí vai ser muito interessante nós vermos esse ser energético dos equipamentos médicos tecnológicos se afastar do corpo físico no momento da morte, no momento do sono, no momento em que nós adormecemos. E aqui está, cada ponto luminoso desse que aqui está, é um tumor oculto. Nenhum outro método na tecnologia médica consegue distingui-los. Mas o PET scan, ou seja, a utilização da antimatéria, pode. Será que é isso que o Frederic vê? Nós vemos isso no PET scan porque nós administramos os pósitrons associados à glicose, que é o combustível da célula. Se a célula vibra mais, ela absorve mais combustível, absorve mais glicose. O que está preso na glicose? Pósitrons, elétron com carga positiva. Então, a energia cinética daquela célula é maior. Será que é isso que o Frederic está querendo me dizer? É difícil para mim entender. E em vários pontos do livro eu coloco. Se alguém entender o que eu estou escrevendo e vendo, por favor, corram em meu auxílio. Me ajudem a entender. Próximo. Até onde vai a tua visão microscópica, Frederico? Você é capaz de ver as organelas celulares? Próximo. Aqui estão as organelas celulares. Nós só conseguimos ver essas estruturas intracelulares com microscópios eletrônicos de grande potência, que aumentam a célula 6.000, 7.000, 10.000 vezes. Resposta de Frederic: sim, eu posso. Você é capaz de alcançar com a sua visão? Aí eu perdi o controle. Ele está me dando chance de conversar. Ele está ao lado do doente, iluminado, materializado. Eu estou ao lado daquele fantasma. E ele está me dando chance de perguntar, ou seja, a ambiência no local, os componentes, 40, 50, 60 componentes que ficam concentrados, um estado de prece permanente sobre aquela entidade, criando um campo iônico mental que facilite a sua ação, criou as possibilidades de eu travar um diálogo, dois médicos, um encarnado e outro desencarnado. E aí eu perco o controle das minhas perguntas. Eu quero saber tudo diante da minha ignorância e da minha curiosidade, até atingindo limites de imprudência. Muito bem, você é capaz de alcançar com a sua visão o átomo e as partículas subatômicas? E aí você se depara com a humildade da entidade. Próximo. Aqui está o átomo. Próximo. Não, eu ainda não posso. Mas espíritos mais evoluídos que eu podem. Nós não temos, nenhuma dessas reuniões, eu tenho a oportunidade de ver que quanto mais evoluído é o espírito, e nós vemos a sua evolução pela intensidade da luminescência que ele dava, nenhuma demonstração de orgulho. Eles chegam a nos envergonhar, a nos humilhar. Certa ocasião estávamos sentados, eu e Gazola, quando uma dessas entidades de grande luminescência, a impressão que nós temos é que nós estamos diante de um holofote que nós vemos em grandes navios, em grandes aviões. E ele diminuiu a sua luminescência e, numa atitude inesperada, inexplicável, se ajoelhou diante de nós. Quando terminou a reunião, eu me aproximei de Gazola e perguntei: Gazola, que seres são esses? Que entidades são essas? Nós é que tínhamos que estar rastejando os seus pés. Eles se ajoelham diante de nós. O que eles estão querendo nos demonstrar? Que quanto maior a evolução de um espírito, mais humilde ele é. Só pode ser isso. Próximo. Bom, nós estamos aguardando a autorização de Frei Luís para depois escrevermos o segundo livro. Eu pretendo até modificar o nome, em atenção ao pedido da minha esposa. Monte da espiritualidade talvez seja muito forte. O que eu estou querendo dizer aos senhores? Eu cheguei nesse grupo há mais de 30 anos. E quando cheguei,
Frei Luís tinha ordenado ao presidente Luiz da Rocha Lima que constituísse um pequeno grupo com um fotógrafo profissional acompanhando, que em reuniões absolutamente fechadas seriam fotografadas entidades degradadas. Que entidades são essas? Todos nós já ouvimos falar delas. Elas estão no livro Libertação, estão no livro Nosso Lar, Missionários da Vida Eterna, Missionários da Luz. Todos esses livros do André Luiz citam as entidades deformadas, animalizadas pelo que fizeram em vidas passadas. Doutor Rocha Lima, o que você está me dizendo? Aquelas entidades que nós vemos descritas no livro André Luiz vão se materializar, vão ser fotografadas, e o senhor vai colocar isso num livro? Sim. Muito bem. Isso aconteceu por 8 vezes. Das 8 reuniões, 2 eu participei. Nós ficávamos na escuridão completa, a máquina era montada diante da cabine e nós ficávamos aguardando um sinal. O sinal era instalado de dedos e a máquina era disparada. Nós saímos ter notícia da revelação no dia seguinte. E o que estão nessas fotos é de estarrecer. Bom, o Dr. Rocha Lima desencarnou, não teve tempo de escrever o livro, mas deixou todo o acervo armado. O Luiz Augusto era o presidente do grupo, eu pedi autorização a ele, estudei profundamente todo o acervo e esse livro está pronto. Mas não tivemos ainda a autorização de Frei Luís para que ele fosse publicado. Evidentemente, com esse livro serão publicadas as fotografias. Mas eu não tenho, assim, autorização para publicá-lo. Mas está armado. O dia que Frei Luís achar que é conveniente, nós publicamos. Assim como ele me autorizou a publicar o livro Medicina dos Espíritos através de Frederico. Eu peço autorização. Posso publicá-lo? Pode. Está no momento. Próximo. Bom, nessas fotografias eu coloco esse ensinamento. Teoricamente, em princípio, um documento fotográfico não seria jamais, por ele mesmo, a prova da realidade ou da falsidade de um fenômeno. O documento fotográfico não tem nenhum valor, senão pelas testemunhas que o acompanham. Próximo. Aqui está o santuário onde esses fenômenos acontecem, no meio de uma floresta, ou aconteciam. Próximo. E aqui está a imagem que eu sempre mentalizo quando entro numa cirurgia. Há muito tempo eu não entro num ato cirúrgico sem uma frase me ensinada por Gasol. Que Deus nos ajude. Sempre é bom pedir. Eu alerto a classe médica que todo médico, mesmo sem acreditar, se ele não se desvirtuar na sua profissão, ele está sendo acompanhado por entidades que o ajudam. Não há condições de nós guardarmos, de nós lembrarmos tudo aquilo que nós estudamos. Então nós precisamos desse auxílio imponderável, humilde, porque eles não nos deixam saber que estão junto a nós, então deixam todo o mérito na cura de um paciente, no alívio, na melhora de uma doença, fique por crédito nosso. Tamanha é a humildade. Mas eu posso afirmar, e afirmo no livro, que muitos dos sucessos que nós temos com os nossos doentes, nós não teríamos sem a ajuda deles. Próximo. E aqui está Frei Luís, nosso mentor, que ele ilumine essa casa junto com o Padre Pio, são 2 irmãos, não vejo dicotomização nem divisão entre esses 2 grupos, e agradeço profundamente o carinho, a gentileza dos senhores de estarem aqui me ouvindo com tanta paciência, com tanta educação, o que nós trouxemos hoje aqui para mostrar a todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Doutor Paulo César, estou lhe conhecendo essa noite com muito prazer. Meu nome é Lúcia. Boa noite a vocês, a todos. Acho que a maioria já me conhece. E, bom, eu vou falar em nome, certamente, de todos que estão aqui essa noite presentes. É um prazer que a Casa de Padre Pio teve de recebê-lo, a bênção.
por todos esses ensinamentos tão importantes nesse momento que passamos hoje, não é verdade? Onde a espiritualidade e a ciência estão cada vez mais unidos, graças a Deus. A medicina espiritual presente através dos médicos do espaço que estão permitindo toda essa informação. Então, o Senhor como canal, como médico aqui na Terra, e também como canal dos médicos do espaço. Então, hoje realmente foi um esclarecimento bastante importante para todos nós aqui presentes. E temos a oportunidade de ler nesse livro que certamente, como o Senhor mesmo disse, diz maiores detalhes sobre tudo que aqui foi apresentado. Então, em nome da Casa de Padre Pio, eu muito lhe agradeço a sua visita, que o Senhor possa voltar muitas vezes aqui, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de pedir ao Tarcísio, você pode fazer uma oração final para a gente terminar a reunião dessa noite? Como é que fazer? Pois não. Eu participando, sendo uma vez tratada perto do Senhor e lá também, e agora estudando tudo isso, no segundo slide, você diz assim, que pergunta ao Dr. Frederic que ele, ao manipular o órgão, ele como se ele fizesse plasmasse o segundo órgão do ponto de vista ectoplasmático. E o senhor pergunta para ele se aquele ectoplasma, e aí o senhor pergunta, ocorre rejeição? E ele disse, não. E o senhor pergunta, o ectoplasma é diferente? Aí eu fiquei aqui tão curiosa, porque entendendo que o ectoplasma e isso tudo vai mexer no código morfogênico, então esse ectoplasma ele é diferente, não faz parte de uma formação só. Esse código morfogênico que eu entendo que vem do divino não é um só. Como é isso? Você consegue... Entra em jogo vários tipos de ectoplasma. Eu estou cheio de dúvidas também. Muito bem, o que os Espíritos nos dizem? Nós utilizamos do ectoplasma do médium e da assistência. Um tipo de ectoplasma. Utilizamos do ectoplasma oriundo da natureza que nos rodeia. Plantas, flores, pequenos animais, pássaros. Muito bem. E utilizamos também o ectoplasma dos próprios espíritos. Segundo eles, também possuem um tipo de ectoplasma. Então, os ectoplasmas são diferentes. Você tem vários tipos. E eles dizem que o problema do ectoplasma não há com os que eles extraem da natureza e com o ectoplasma que veio dos espíritos, que são ectoplasmas puros. O problema está no nosso ectoplasma. Então, quais são algumas das exigências? Tudo está no livro. Não posso comer carne nas 72 horas que antecedem a reunião. Por quê? Porque na hora que eu como a carne está impregnada de fluidos negativos decorrentes do sofrimento do animal quando ele é sacrificado. Então, se eu vou para uma reunião dessa, e o ectoplasma do médium, como nuvens, se misturam e depois que a entidade se desmaterializa, retorna para o médium, pode voltar contaminado com os fluidos do animal de quem eu comi a carne. Certo? Eu não posso ser tabagista. Não posso ser tabagista em uma reunião dessa. Nem pensar. Eu não posso ingerir álcool nas 72 horas. Eles pedem que nós não tenhamos relações sexuais, porque relações sexuais que são um ato divino, eles têm uma perda energética durante o ato. Então, eles pedem para nós economizarmos esse ectoplasma exalado durante as relações sexuais nas 72 horas que antecedem às reuniões. Então, o que nós estamos diante aí é uma ciência das mais profundas. Por que eles pedem ou exigem que nós não ingeramos carne, com exceção da do peixe? Por que essa exceção notável? Até onde eu estou entendendo, essas luminescências podem se assemelhar às luminescências que nós vemos nos vagalumes, nos peixes luminosos. Por que eles emitem luz? A bioluminescência
porque a junção de duas substâncias químicas, né? Que é a luciferase e a luciferina. Mas essa luciferase e essa luciferina são ricos em radicais fosfatos, que também estão presentes na carne do peixe em grande quantidade. Todos nós sabemos que o peixe tem muito fósforo. Será que quando eles permitem que nós ingiramos a carne do peixe, nós estaríamos contribuindo de alguma forma com a formação dessas luminescências que emanam da entidade ou que emanam do médium? Então as perguntas que me fazem, a maioria eu não tenho resposta, porque são as mesmas perguntas que eu me faço. E esses colóquios que eu estou mostrando para os senhores são colóquios muito raros e muito rápidos. Por quê? A gama, a quantidade energética que estou perdendo pelo plasma, ela é principalmente utilizada soberbamente, né, em benefício do doente. E o próprio Emmanuel disse, só uma razão existe para que nós autorizemos os fenômenos de materializações no atual estágio da humanidade: o atendimento de pacientes graves. O atendimento. Então, aqui ou ali, nós temos uma oportunidade fugidia de pedir algum esclarecimento diante do que nós estamos vendo. E como eu tenho participado de um grupo que não é diferente de nenhum, ele só tem uma missão talvez diversa dos demais grupos, é que me foi dada a chance de a gente ter algum vislumbre do que possa vir ser o nosso futuro. O que é o futuro? O futuro que será pertencer a nós, porque nós é que voltaremos e encontraremos esse futuro que vem por aí. Essa que é a grande verdade. É muito interessante que nem o humor os espíritos deixam de nos demonstrar. Paulo César, você quer aprender a operar como nós? Claro que quer. Mas você tem que desencarnar. Então eu acho que eu vou esperar um pouquinho. Boa noite, Dr. Paulo César. É um prazer e uma honra assistir a sua palestra. Eu gostaria só de fazer uma pergunta. Eu sei que o Dr. Rocha Lima tinha um sonho, junto com o Frei Luiz, que era da construção de um hospital holístico, onde os médicos da Terra estariam operando e atrás dele estariam o médico com os médicos do espaço. Este sonho ainda é possível realizar, pelo menos na nossa encarnação atual? Obrigado. O prédio do Hospital Holístico está pronto e foi construído pela família Queiroz, a quem pertence o Dr. Luiz Augusto. E inúmeros pacientes já são atendidos nesse hospital, mas não são pacientes iguais aos hospitais da Terra. As nossas reuniões estão recebendo 4, 5, 6 mil pessoas. Os pacientes chegam lá de madrugada. As nossas reuniões começam às 17 horas na sala onde o Frederico, que é a sala 1, que é a sala principal de atendimento dos pacientes mais graves. Nós fazemos uma prece de abertura às 5 horas da tarde. Mas os pacientes chegam na madrugada do dia anterior e ficam aguardando. É impressionante. É o pobre ao lado do rico, é o ilustrado ao lado do primário. É um negócio indescritível. São milhares de pessoas. Então eu não estou vendo um hospital agora como é o da Terra, mas que ele já está funcionando, está. E outra coisa, a Boiúna, que nós chamamos da mini cidade do amor, né, é uma cidadezinha, uma cidade. E eu costumo dizer, aqueles que ficam angustiados, que não são, chegam até o médium onde está o Frederico, o médium já está com 71 anos de idade. Então há realmente um decréscimo da atividade mediúnica de acordo com a idade. Quando eu o conheci, ele tinha 30. Então era uma exuberância imensa de todos os fenômenos que nós vimos. Eu, como estudo muito essa parte, eu vejo um grupo, num determinado ponto do mundo, conseguir um determinado fenômeno mediúnico. Eu vejo esse grupo conseguir um outro tipo de fenômeno mediúnico. Outro, Deus sabe aonde, um terceiro tipo de fenômeno mediúnico. O que eu, Luiz Augusto e outros colegas vemos acontecer no Frei Luiz? Todos os fenômenos descritos pela mediunidade e efeitos físicos num único lugar. Qual é a área que mais se beneficiará de todos esses conhecimentos? É evidente, a medicina vai ser uma das principais áreas. A levitação de objetos, a transposição da matéria através da matéria,
Tudo isso eu descrevo nos livros que aí estão. E acredito que isso não vai parar, porque o interesse demonstrado está sendo muito intenso. Evidentemente, eu tive cuidado, repito, de doar todos os direitos autorais para a instituição filantrópica que atende a crianças órfãs, idosos e enfermos. E que Deus nos ajude. Nós somos 2% dos brasileiros, mas somos os que mais estudam. É só para... Não sei se a Dani já falou que o livro está à venda aqui na casa. Né, doutor Paulo? O senhor pode autografar? Ai, que bom. Então, está aqui na nossa livraria, aqui embaixo, para quem quiser levar. Bom, então acho que a gente pode então finalizar. Tarcísio, você pode fazer uma prece. Que a união de Padre Pio e Frei Luís, exteriorizada hoje nesta reunião, por muitos dos presentes que tiveram oportunidade de participar, tanto no Frei Luís e aqui na casa de Padre Pio, verem, ouvirem e terem oportunidade de compreenderem também todos os trabalhos que aqui são realizados quando da materialização. Que o mais importante é que cada um de nós consiga levar hoje daqui, no seu interior, no seu espírito, esse toque da presença maior. Cada um de nós, como aqui dito pelo palestrante, consiga compreender, ter consciência da necessidade desse equilíbrio, da harmonia, da paz interior, da união, da caridade, a soma de cada um, junto com a soma, com a participação de todos, forma essa ambiência, como dito também pelo palestrante. Não há distinção das casas, mas sim a união dos propósitos, a união das intenções. Assim, Senhor, agradecemos por mais essa oportunidade de podermos estar despertos, para podermos compreender o caminho, compreendermos como podemos nos unir a Ti através da espiritualidade. Assim, Senhor, agradecidos por mais esse dia, por mais esta noite, pedimos permissão para encerrar os trabalhos, dando graças a Deus. Graças a Deus.